Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então, começando mais uma aula de geografia. A gente vai fazer hoje a unidade, começar, né? A unidade 8, a última unidade já do livro. E nós vamos falar um pouquinho da Oceania hoje, tá? Oceania é um continente, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho no mapa exatamente onde fica a sua localização, tá? Então, é o menor continente que existe no nosso mundo, tá? É banhada pelos oceanos Índico e Pacífico e tem ali milhares de ilhas e apresenta paisagens muito diversificadas. Tem ali desertos, montanhas, vulcões ativos ainda, tá? Seu nome está ligado à mitologia grega, né? Oceania vem do oceano e oceano era o nome de um deus do mar. Bom, destaca-se na Oceania o país principal, que é a Austrália, tá? Que tem a maior, né, o maior território, a maior população, e a Nova Zelândia, tá? Os dois países são considerados com economia muito desenvolvida, tá? E as populações desses lugares têm boa condição de vida. Então é um lugar bom para se viver. E aqui a gente vai ver no mapa onde fica, bem aqui nesse cantinho, tá? Então aqui está o Brasil, tá vendo? A América, aqui a África, Europa, a Ásia e Oceania. Esse espaço maior aqui é a Austrália, então. E essa ilha aqui, que é a outra, segunda maior ilha, a primeira aqui é a Austrália, a segunda aqui já é a Nova Zelândia, tá? Depois aqui nesse espaço, olha, tá vendo? Tem muitas ilhas que são divididas em 3 regiões, tá? A Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. Aí a gente vai ver então sobre isso também. Aqui vocês veem que tem uma outra ilha com uma divisão, né? Um pedacinho tá rosa, um pedacinho não. O pedacinho que tá rosa, essa é a ilha de Papua Nova Guiné. Essa ilha, ela metade pertence à Oceania e a outra parte já pertence à Ásia. Ó. Então tudo que não tá rosa, desse pedacinho aqui para cima, essas ilhas pertencem à Ásia, tá? Então, só metade dessa ilha que está em rosa que pertence, então, à região da Oceania, tá bom? Essa é o mapa mais ampliado, então, aqui é a Austrália, Nova Zelândia, que eu mostrei para vocês, e aqui a Papua Nova Guiné, que é dividida. Essa parte, então, que pertence à Oceania, e daqui para lá, tudo pertence já à Ásia, tá? E aqui as regiões de ilhas. Tem, então, a Melanésia, tá? Que significa Ilha dos Negros, porque a população que vivia nessas ilhas, né, os nativos, antes dos europeus chegarem, antes, né, de serem colônia, e essa região toda foi colônia como o Brasil foi, tá? Chega lá os europeus, invade, né, e encontra com os indígenas dali, e tem aquela mesma história que aconteceu no Brasil de massacre de indígenas, né, de querer pegar as riquezas, de fazer colônia, tudo aconteceu aqui também, tá? E nessa região, né, da Melanésia tinha então bastante população escura, negra, tá? Então por isso ficou Ilha dos Negros. A Polinésia, que aí fica desse lado aqui, que significa muitas ilhas, porque essa região da Polinésia tem muita ilha pequena, tá? Então ficou aí Polinésia. E aqui em cima a Micronésia, que são ilhas pequenas, são as menores ilhas estão aqui. Aqui tem muita ilha, aqui tem pequenas ilhas e aqui por causa da população ser mais escura de pele, tá? Então esses são os nomes. E aqui, então, tem muitas ilhas, certo? Essas ilhas ainda não são, todas são independentes, as ilhas
não são um país, não uma nação que tem seu presidente, não. Muitas dessas ilhas ainda são colônia, tá? Ainda não conseguiram independência, ainda são colônia, tá? Vamos lá. Natureza, ocupação e exploração de recursos naturais. Bom, no final do século XVIII, os europeus iniciaram a colonização na Oceania. Tá? Depois que colonizou a América, tudo, eles nem imaginavam ainda que existia a Oceania, eles não tinham descoberto lá ainda. Só no século XVIII é que descobriram que existia a Oceania. Tá? E quando descobrem essa região, eles também vão dominar, né, à força os nativos, tá? Mais ou menos bem parecido com o que aconteceu na América. As expedições dirigidas ao continente visavam a descoberta e exploração comercial de novas terras. Então eles iam com vários navios, né, aquelas caravelas, isso que são expedições, né? Aquele monte de caravelas e iam explorando o continente e vendo tudo que tinha de riqueza nas terras para eles pegar, né? A principal alternativa de enriquecimento para os países europeus desde o século XVI, novas terras, né? Buscar matéria-prima nesses lugares. Mão de obra barata. Então é o mesmo assunto, né? Que aconteceu também na Oceania, tá? Despertaram grande interesse científico, né, nos cientistas da Europa quando ficaram sabendo das matas, da vegetação, despertou um grande interesse, porque tanto fauna como flora nos locais existiam espécies que não existiam em lugar nenhum mais, eram únicas. Então, aquilo ali despertou também um olhar, né, científico. A Oceania foi chamada pelos europeus de Novíssimo Mundo. Então a gente divide, né? Tem o Velho Mundo, que é a Europa, a Ásia ali, o Novo Mundo, que é a América, e o Novíssimo Mundo, que é a Oceania, tá? Os povos tradicionais da Oceania, quer dizer, os indígenas, né, o povo autóctone, o povo nativo, que estava lá antes dos europeus chegarem, foram tratados como os da América, com violência, discriminação, né? Infelizmente, muita morte também, muita violência, né, gente? É horrível, a gente sabe mesmo, né, o que aconteceu no Brasil, querendo fazer eles de escravos, né? Impondo a língua, impondo a religião, impondo tudo. Na Austrália e na Nova Zelândia, são ex-colônias da Grã-Bretanha, Inglaterra, tá? Lá houve um intenso extermínio da população nativa. Acredita-se que quando os ingleses chegaram à Austrália, a região era povoada por mais de 2.000 etnias diferentes, na maioria caçadores e nômades. E hoje é raro, né? Acabaram quase todos os nativos, existe muito poucos. Mesma coisa aqui no Brasil, tá? E hoje, a maioria da população da Austrália que vive ali, então, é inglês, né? São descendentes de ingleses que colonizaram ali, tá? É claro que hoje, né, gente, tem muita imigração, tem muita mistura de povo para todo lado, né? Então, tem mais mistura. Mas, de primeiro momento, o povoamento se deu por ingleses, tá? Nos séculos 19 e 20, várias potências mundiais instalaram bases navais, comerciais e militares nas ilhas da Oceania. Então, né, a Europa inteira, que tinha condição, os países mais desenvolvidos queriam um pedacinho da Oceania e deram um jeitinho de dominar alguma região, tá? Elas estavam interessadas na posição estratégica do continente, porque é uma localização boa, né? Fácil acesso à América pelo Pacífico, fácil acesso pertinho ali da Ásia, então fácil acesso, um bom lugar, tá? Por terem sido colonizadas por, ó, quem colonizou então a Oceania? Ingleses, franceses, holandeses e Estados Unidos também, tá? E entre outros, tá? E alguns têm possessões até hoje sobre algumas ilhas, como eu falei para vocês. Muitas ainda são colônias desses países, certo?
Depois a gente vai ver o mapa, né, que me pede aqui, que o continente tem grande proximidade físico-territorial com o Sudeste Asiático. A gente viu bem pertinho ali da Ásia. Contudo, do ponto de vista histórico-cultural, a Oceania tem características que a diferenciam grandemente da Ásia. Então, por mais que a Ásia está pertinho, a Ásia está pertinho aqui da Oceania, ó. Tem até uma ilha que divide metade de Ásia, metade de Oceania. Então, aqui para cima é a Ásia, tudo aqui é Ásia. Só que eles, né, culturalmente, a etnia deles não tem nada a ver com os asiáticos, nada a ver. A etnia, a população, a cultura, né, a história deles é totalmente europeia, tá? Por quê? Porque foram os ingleses, principalmente, que dominaram essas duas maiores regiões. Tá? Então, o povo aqui é inglês. Então, eles têm a cultura, né, totalmente igual aos europeus. Super diferente dos asiáticos, apesar de estarem muito próximos, certo? A Oceania é atravessada por linha do Equador, a linha do Equador aqui, né, que passa por algumas ilhas, e pelo Trópico de Capricórnio. Então, a gente sabe que linha do Equador, Trópico de Capricórnio, clima quente, né? Um clima mais tropical aí, tá? E aqui um pouquinho mais temperado na parte mais baixa, tá? Tem relevo, né, gente? E o território? Então, tem alguma cordilheira, tem algumas cadeias de montanhas mais altas, sim, tá? Mas a gente percebe que a maioria do território é planície, tá? Ou planaltos pouco elevados, tá? Então, pela legenda aqui a gente percebe verdinho, verdinho claro, esse branquinho, esse amarelinho, são lugares pouco altos, tá? Então a gente não tem grandes picos, grandes montanhas aqui nessa região, certo? Aqui, então, é uma vista de uma mina, tá? Então aqui é no continente da Oceania, desde a colonização, busca de matéria-prima, mão de obra barata, enfim, dominação desses lugares também por causa do rico território, né, dos minérios que tem ali. A Austrália explora bauxita, carvão, betuminoso, ferro, níquel, ouro, urânio, chumbo, zinco, entre outros. Então, solo rico, tá? Bastante tipo de minério. O país está entre os 5 maiores produtores de ouro e tornou-se um dos mais importantes fornecedores de diamante. Então, olha a riqueza desses lugares, né, gente? Então, a Europa estava de olho e fica em cima mesmo, tá? Para lucrar em cima disso. Além dos minerais metálicos e pedras preciosas, a Austrália conta com importante reserva de gás natural, né? E extrai cerca de 400 mil barris de petróleo por dia. Então, além de todo esse minério, pedras preciosas, tem o minério do petróleo também. Então, a gente vê aí que é um continente riquíssimo. Nova Zelândia também tem importantes reservas de gás natural e petróleo. Falei para vocês. Grande produtora de fosfato e durante muitos anos a economia dessa ilha dependeu quase exclusivamente da extração de fosfato. Mas a gente vê hoje que tem muita coisa lá, né? Então, são lugares bons para viver, lugares com a economia alta, lugares favoráveis aí com a mineração, né? Localização. Uma pena, né? Que virou colônia, que a população nativa foi explorada, muita violência, né? Mas hoje, enfim, se tornou aí um país bom para se viver, né? De cultura europeia, tá? E aí tem a atividade, página 263 e 264, são 2 páginas de atividade, mas eu separei para vocês algumas questões, e vocês vão fazer só 2, 6 e 8, tá bom? Então é isso. Nono ano, qualquer dúvida, me chame, tá bom? Eu ajudo vocês, tiro dúvida, o que precisar eu tô aqui.
Tchauzinho, bons estudos, até a próxima aula.